Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar estudando os radicais. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a adição e subtração de radicais semelhantes, um assunto bastante comum no 9º ano do ensino fundamental. Mas antes de darmos início à aula de hoje, vai ali embaixo, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Assim você vai ajudar bastante o trabalho do professor. Beleza? Fez isso? Então vem comigo para a aula de hoje. Vamos dar início à nossa aula conhecendo os radicais semelhantes. Olha só, dois ou mais radicais são semelhantes quando têm o mesmo índice, olha só, o mesmo índice e o mesmo radicando. Observe. Olha só, nós temos aqui a raiz quadrada de 10 e menos 3 raiz quadrada de 10. Esses dois radicais, eles são radicais semelhantes, pois possuem o mesmo índice, que no caso é o índice quadrado, observe que nós temos raiz quadrada, e também possuem o mesmo radicando, que nesse caso é o número 10. O fator externo, que nesse caso aqui é o 3, ele pouco importa. O que nós devemos observar é se os radicais têm o mesmo índice e também se eles possuem o mesmo radicando. Olha só aqui embaixo. Nós temos raiz cúbica de 2, menos 10 raiz cúbica de 2 e 7 raiz cúbica de 2. Esses três radicais, eles são radicais semelhantes, pois possuem o mesmo índice, que no caso, índice 3, para o primeiro radical. Também temos o índice 3 no segundo radical, assim também como nós temos o número 3 como índice do terceiro radical. E assim nós temos o 2 como radicando para esse primeiro radical. Também temos o 2 como radicando para esse segundo radical. E no terceiro radical, nós também temos o 2 como radicando. Tranquilo, né, gente? A definição de radicais semelhantes é bem simples. Vamos descer um pouquinho e vamos continuar a nossa aula. Vem comigo aqui. Se uma expressão contiver radicais semelhantes, também podemos reduzi-la a um só termo. Vamos, então, considerar as seguintes situações. Olha só, gente, no nosso primeiro exemplo, nós temos 10, que multiplica a raiz quadrada de 3, mais 5 raiz quadrada de 3, menos 11 raiz quadrada de 3. Antes de começarmos a efetuar essa expressão, vamos fazer uma rápida observação. Nós só podemos adicionar ou subtrair radicais se eles forem semelhantes. Tranquilo, pessoal? Repetindo, nós só podemos adicionar ou subtrair radicais se eles forem semelhantes. Se eles não forem semelhantes, nada de adicionar e muito menos subtrair. Olha só, observe que nós temos aqui, ó, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 e também raiz quadrada de 3. Então, esses três radicais, eles são semelhantes. Beleza? Agora, vamos trabalhar primeiro com a adição e depois a gente faz essa subtração, tá, gente? A gente vai trabalhar apenas com esse termo aqui, ó. Olha só. Nós temos aqui, ó, 10 raiz quadrada de 3 mais 5 raiz quadrada de 3. Como é que a gente resolve isso aqui, professor? Isso aqui é bem simples. Primeiro, a gente vai trabalhar com os fatores externos. Olha só, a gente vai adicionar 10 mais 5, tá, gente? 10 mais 5 é igual a 15. E a gente vai apenas repetir o fator, né? Ou seja, o radical. Que é quem, gente? Que é a raiz quadrada de 3.
Ah, professor, é só isso? A gente só trabalha com os fatores externos? Só adiciona os fatores externos? Só isso. O radical, que era raiz quadrada de 3, a gente apenas repete aqui. Beleza? Ficou quem, gente? Ficou menos 11 raiz de 3. Agora aqui, professor, como é que a gente faz? Subtração é o mesmo processo. A gente vai subtrair os fatores externos, 15 menos o 11, tá? A gente vai subtrair o 15 menos o 11, que é igual a 4, e a gente vai apenas repetir o radical, que é a raiz quadrada de 3. Então, o resultado dessa expressão é 4, que multiplica a raiz quadrada de 3. Ou simplesmente 4 raiz de 3. Beleza? Vem comigo aqui para o outro item. Olha só o que nós temos. 9 raiz quarta de x menos 6 raiz quarta de x mais a raiz quarta de x. Vamos trabalhar aqui com os fatores externos, ó. 9 menos 6. 9 menos 6 é igual a 3. Então, nós vamos ficar com 3 e vamos repetir a raiz quarta de x. E me sobrou quem, gente? Sobrou o mais a raiz quarta de x. Beleza? E agora, professor, como é que a gente resolve já que não tem o fator externo? Cuidado, gente. Todo número, viu? Todo radical tem o fator externo, que a gente imagina, né, que seja 1, viu, gente? A gente só não precisa colocar, mas todo radical tem o seu fator externo, que no caso é 1. Beleza? O que nós vamos fazer aqui? Agora a gente vai trabalhar com os fatores externos. 3 mais 1 é igual a 4. Então, nós vamos ficar com 4, que vai multiplicar a raiz quarta de x. Então, 4, que multiplica a raiz quarta de x, é o resultado dessa expressão. É bem tranquilo o cálculo de radicais semelhantes. Vamos descer um pouquinho e vamos fazer mais 2 exemplos para a gente fixar o nosso conhecimento sobre esse conteúdo. Olha só o que nós temos. 5 raiz cúbica de 5 mais 2 raiz cúbica de 5 menos 9 raiz cúbica de 5. Beleza? Vamos fazer o mesmo processo. A gente vai trabalhar apenas com os fatores externos. Olha só, 5 mais 2, que é igual a 7. Então, nós vamos ficar com 7, que vai multiplicar a raiz cúbica de 5. Ficou quem, gente? Sobrou quem? Sobrou menos o 9, que multiplica a raiz cúbica, né, de 5. Ou simplesmente 9 raiz cúbica de 5. Tranquilo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai apenas, ó, já que a gente tem subtração, subtrair os fatores externos. 7 menos 9. 7 menos 9 é igual a menos 2. Tá, gente? Então, vamos ficar com menos 2, raiz cúbica de 5. Menos 2 raiz cúbica de 5 é o resultado dessa expressão. Beleza? Vamos aqui para o nosso último exemplo. Muita atenção nesse último exemplo. Olha só, nós temos 6 que multiplica a raiz de 5, menos 2 que multiplica a raiz quadrada de 7. Observe que esses dois radicais, eles não são semelhantes. Então, de maneira alguma, nós podemos fazer essa subtração. Mas, continuando a expressão, nós temos, ó, 5 que multiplica a raiz quadrada de 5, ou simplesmente 5 raiz de 5, tá? Mais 3 que multiplica a raiz quadrada de 7. Observe, gente, que esse radical, ó, raiz de 5, ele é semelhante a esse outro que também possui a raiz quadrada de 5, tá? Assim também como esse menos 2 raiz quadrada de 7 é semelhante a esse outro que também possui a raiz quadrada de 7. Tranquilo? O que nós vamos fazer, gente? A gente vai reorganizar essa expressão. Vai ficar como? A gente vai ter 6 que multiplica, né, a raiz de 5, e a gente vai aproximar dele o seu
o seu radical semelhante, né? Que vai ser quem? Vai ser menos, ó, respeitando o sinal, menos 5 raiz quadrada de 5. Tranquilo? O que nós vamos fazer? Vamos repetir o outro radical. Vamos ficar com quem? Ó? Com menos 2 raiz quadrada de 7, tá? Mais 3 raiz quadrada de 7. Tranquilo, né, gente? Agora nós podemos efetuar os radicais semelhantes. Olha só, 6 menos 5 é 1. Então não é nem interessante que a gente coloque esse 1. A gente vai repetir apenas o que, gente? A raiz quadrada de 5. Que a gente já sabe que aqui é uma raiz quadrada de 5. Tranquilo? Agora aqui, gente, ó. Menos 2 raiz de 7 mais 3 raiz de 7. Vai ficar o quê, gente? Vai ficar menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3, sinal diferente, a gente subtrai e dá o sinal do maior. 3 menos 2 é igual a 1. O sinal do maior é positivo, então a gente vai ficar com mais uma raiz de 7. Também não é interessante a gente colocar esse fator externo igual a 1. Então a gente fica simplesmente com a raiz de 7. Então, o resultado dessa expressão é a raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 7, já que a gente não pode efetuar radicais que não são semelhantes. A gente não pode adicionar ou subtrair radicais se eles não forem semelhantes. Beleza, pessoal? Assim a gente chega ao fim de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. É um conteúdo bem simples que aparece lá no 9º ano do ensino fundamental. Se você entendeu, não saia sem deixar o joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação. Um forte abraço e eu te espero na próxima aula. Tchau, tchau.